Vamos falar nesta aula sobre a introdução do texto dissertativo. O primeiro parágrafo é um dos parágrafos mais importantes do nosso texto, porque é ele que vai causar uma boa ou uma má impressão no nosso leitor. Então, quando nós vamos escrever o nosso primeiro parágrafo, devemos fazê-lo de forma criativa. O que é que isso quer dizer? Devemos evitar algumas expressões como, por exemplo, hoje em dia, no mundo em que vivemos, a cada dia que passa, desde épocas remotas, que são algumas expressões que são muito recorrentes nos primeiros parágrafos dos textos. Então, se o meu texto começa como vários outros já começaram, eu já estarei impressionando mal o meu corretor, o leitor do meu texto. Então, eu posso escrever esse primeiro parágrafo de maneira criativa. E o que nós vamos ver hoje são algumas dicas de como começar esse parágrafo. Na parte teórica, vocês vão ter acesso a outras formas. Aqui falaremos apenas de algumas delas. A forma mais comum de iniciarmos um parágrafo é fazermos uma declaração. Já que é uma forma bastante comum, se eu escolho fazer a declaração, ela tem que ser uma declaração forte que cause um impacto em quem está lendo. Vamos citar aqui um exemplo. Tema: liberação da maconha. É um grave erro a liberação da maconha. Provocará de imediato violenta elevação do consumo. O Estado perderá o precário controle que ainda exerce sobre as drogas psicotrópicas e nossas instituições de recuperação de viciados não terão estrutura suficiente para atender a demanda. Então, aqui nós temos uma declaração que inicia o parágrafo introdutório. É um grave erro a liberação da maconha. O autor do texto já deixa claro para o leitor qual será o ponto de vista defendido nesta dissertação. Se eu escolho fazer a declaração, então, que ela seja uma declaração enfática que chame a atenção do meu leitor. Uma outra forma de iniciarmos o texto é também estabelecer uma relação de oposição. Por exemplo, tema: a educação no Brasil. De um lado, professores mal pagos, desestimulados, esquecidos pelo governo. De outro, gastos excessivos com tablets, antenas parabólicas, aparelhos de DVD. É este o paradoxo que vive hoje a educação no Brasil. Nós temos um tema que possibilita esta abordagem. Então, quando recebemos o tema, podemos pensar se ele possibilita que eu avalie uma relação de oposição. Se isso é possível, eu já posso, na introdução, estabelecer esse contraste. Coloco as ideias que se opõem e as apresento já no primeiro parágrafo, como neste exemplo. A citação também pode ser usada para iniciar a dissertação, mas é preciso apenas ter o cuidado de fazê-la da maneira correta e saber a fonte a qual estamos citando para que isso não comprometa a qualidade do nosso texto. Veja um exemplo. Tema: política demográfica. As pessoas chegam ao ponto de uma criança morrer e os pais não chorarem mais, trazerem a criança, jogarem num bolo de mortos, virarem as costas e ir embora. O comentário do fotógrafo Sebastião Salgado, falando sobre o que viu em Ruanda, é um acicate no estado de letargia ética que domina algumas nações do primeiro mundo. Então, aqui temos o comentário do fotógrafo Sebastião Salgado transcrito nesta introdução, para fazer a abertura do texto. Se eu tenho o conhecimento de uma citação e ela está relacionada ao tema proposto, eu posso usá-la no meu parágrafo de introdução. O próximo exemplo é a retomada de um provérbio. Também podemos fazer referência a um provérbio na nossa introdução.
Vamos ver aqui o exemplo, o tema mídia e tecnologia. O corriqueiro adágio de que o pior cego é o que não quer ver se aplica com perfeição na análise sobre o atual estágio da mídia. Desconhecer ou tentar ignorar os incríveis avanços tecnológicos de nossos dias e supor que eles não terão reflexos profundos no futuro dos jornais é simplesmente impossível. Então aqui se usa um provérbio que é: o pior cego é o que não quer ver. Eu posso fazer uso do provérbio desde que eu apresente para o meu leitor esta informação de que eu estou empregando, usando algumas introduções como esta, o corriqueiro adágio, ou é conhecido o provérbio que diz que, ou posso usar a expressão como diz o senso comum. São expressões que introduzem, então, provérbios e outras que são do conhecimento de todos. Lembre-se então, o primeiro parágrafo, ele é importantíssimo. Ele irá impressionar bem ou mal o corretor do seu texto. Então, a atenção que nós devemos dispensar ao primeiro parágrafo deve ser bem grande para que a gente já cause uma ótima impressão no corretor do nosso texto.